Prezados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos para estudarmos mais uma lição da Palavra de Deus, esse trimestre que também promete, essa revista que fala sobre a carreira que nos está proposta, um assunto muito importante, maravilhoso para cada cristão, para aqueles que estão também desenvolvendo uma caminhada cristã, é de suma importância. Nós queremos já, então, pedir que você de todo o Brasil, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, deixe o seu like, né? Você se inscrevendo, você vai receber as nossas notificações. Tenha liberdade também para mencionar algo no chat, escrever aí, deixar um pedido de oração, né? Alguma coisa que você queira colocar, um glória a Deus, um aleluia. Isso também é muito importante, de forma que nós contamos com a colaboração de todos vocês que ainda, se porventura não se inscreveu, por favor, se inscreva. Estou aqui nesta hora aqui, nesta aula tão graciosa, com esse casal tão bonito aqui, pastor Suetônio. Obrigado, irmã pastor. Cátia, por favor, se apresentem mais um pouco. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né, para aprender a palavra de Deus, e um privilégio muito grande. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria também que estamos aqui. Deus abençoe, será uma bênção esta aula. Glória a Deus. Então Glória vamos a Deus. fazer uma oração inicial. Pedir aqui o pastor Suetônio para poder fazer essa oração para Amém. iniciarmos a nossa aula. Vamos orar, te bendizemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Vem nos conduzir, fala aos nossos corações, ao coração de cada um dos nossos alunos, Jesus. aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Venha realmente, Senhor, impactar a vida de cada um pelo poder da Tua palavra, que cada um possa abrir o seu coração para receber, porque o Senhor tem para nós instrução, um caminho para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Diácono Meriel. Paz do Senhor, sou a Aliene. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que tem por título, na lição 2, A escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo está em Lucas capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática diz o seguinte: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Agora vamos ler a leitura bíblica em classe, que está lá em Mateus capítulo 7 e depois Mateus capítulo 3. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Paz. Muito bem, irmãos. Nós estamos, então, na lição de número 2. A primeira lição falou do início da caminhada, né, do crente,
Todo crente tem um início da sua caminhada e nesta caminhada nós vamos aprender muitas coisas a respeito da vida cristã. A vida cristã ela é um caminho de santificação, de regeneração. E dentro da lição de hoje nós vamos falar especificamente sobre a porta que é estreita, a porta é larga, tem um caminho também apertado, caminho largo. Nós vamos entender isso melhor, para poder crescer em conhecimento e saber viver de uma forma mais santificadora essa caminhada cristã. Dentro da introdução nós vamos entender então a diferença que tem dentro dessa analogia da porta estreita e a porta larga. Vamos ver que Jesus teve a pretensão de mostrar, sempre teve a pretensão de mostrar o caminho que os seus discípulos, as suas ovelhas deveriam seguir. É de fundamental importância que todo cristão entenda isso. Sim. Nós, como cristãos, nós temos um caminho a seguir. Jesus, inclusive ele mesmo diz que ele é o caminho. Uma outra coisa também que a gente vai perceber aqui, que nós vamos destacar, que também é necessário uma decisão de cada cristão. Uma escolha, né? Uma escolha, nós precisamos escolher. É uma escolha Isso nossa. É fundamental para a caminhada cristã. Ter consciência disso, né? Desse título tão importante. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. É uma decisão nossa. E hoje nós queremos ser bem claros em relação a isso, né? Em nome de Jesus. Então a gente vai saber escolher isso. E é interessante, pastor Suetônio Mancati, que essa escolha não é só no início, não. A gente vive todo dia escolhendo. Todo dia escolhendo o caminho que nós devemos trilhar, a porta que devemos entrar. Isso faz parte da estrutura cristã, da vida cristã. Não podemos negar isso. Muito bem, glória a Deus, então. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre portas e caminhos, que fala aqui nosso comentarista, da porta estreita, primeiro aqui dizendo. Sabemos que a porta é uma entrada, que nos leva a pensar. Quando fala da porta, dos muros antigamente, as cidades eram rodeadas de muros para que elas pudessem se defender melhor de ataques do inimigo. E é óbvio que dentre esses muros haviam as portas, por onde as pessoas entravam na cidade e saíam pela cidade. Sim. E é tão interessante isso que quando Jesus está falando sobre porta, a noção da época é muito mais ampla, do significado que cada muro tinha essa entrada, essa porta. Isso era muito nítido na ideia deles. Isso quer dizer que eles tinham assim, clareza daquilo que Jesus estava passando, perfeitamente. E o interessante, pastor, que então o próprio Jesus ele vai e diz, ele é bem claro, eu sou a porta. Perfeitamente. Eu sou a porta. A porta, nesse período, ela tinha que ser algo muito resistente. Não poderia ser algo muito exagerada, porque uma porta muito grande facilitava a entrada dos inimigos, ou seja, de coisas indesejadas. Então, a porta, ela por natureza estreita, ela era mais forte, ela era mais resistente, não entrava qualquer coisa. Sim. Então, por isso essa analogia. Sim. Então, Jesus está falando assim, que o caminho, a porta que leva para o céu é uma porta estreita. Então, não entra de qualquer maneira. Você não entra, você não vê as coisas entrando assim de enxurrada. Tem coisas definidas. Sim. Tem coisas que precisam ser respeitadas. Tem, aqui no caso, então, tem a palavra de Deus, tem a lei de Deus, tem os mandamentos do Senhor. Então o povo entendia isso de uma forma muito clara quando se dizia de porta estreita. Sim. E uma porta estreita aponta para uma conduta, para uma mudança de vida. Perfeitamente. E eu estudando essa lição, eu entendo assim que quando a pessoa se entrega para Jesus, ela vai como ela está, do jeito que ela está. Mas passando por essa porta, tendo essa decisão, vai ter que ter mudança. Perfeitamente. Não é isso? Então, ter uma mudança aponta para aqueles que desejam ter uma vida eterna, aponta para uma responsabilidade, que ele está tomando uma decisão e tem que ter essa responsabilidade de mudança de vida.
né? Viver uma vida nesse caminho é uma vida de renúncia. É passar por essa porta do jeito que está realmente, mas que, ao passar, vai ter que ter mudança, porque lá não tem como ficar, né? Kátia, você está falando uma coisa muito interessante, né? Porque tem muitas pessoas que elas, às vezes, elas querem entrar, mas elas pensam assim, não, depois que eu resolver isso, depois que eu largar os meus vícios, depois que eu abandonar... elas não conseguem perceber que elas sozinhas, elas não conseguem fazer isso. Isso. Então, agora, quando elas se decidem, como a irmã colocou, de entrar na porta, de entrar pela porta, e lá ela vai, então, com essa decisão, o Espírito Santo, a palavra, vai começar a mudar essa pessoa, transformar essa pessoa, e ela vai viver, então, uma novidade de vida. Uma outra vida. É um grande erro de muitas pessoas. Primeiro eu vou me acertar. Isso aí. Eu vou me acertar e depois eu vou me entregar, eu vou entrar por essa porta. E não é assim. Não é e assim. o nosso texto base, né, de Mateus 7, é uma ordenança de Jesus. Ele ordenou para todos, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E também, pastor Jefferson e Kátia, o engano também, o primeiro engano que você falou, né, da pessoa achar que primeiro ele tem que acertar. Um outro erro também é aquela ideia, eu quero entrar por essa porta, tudo bem, eu creio em Jesus, eu sei que Jesus é o caminho, Ele é o Salvador, Ele morreu por mim. Mas no pensamento dele, ele acha que vai entrar nessa porta estreita e depois ele vai encontrar um caminho largo. É verdade. Ele acha que eu vou entrar pela porta estreita, mas depois o caminho é largo. Mas Jesus falou que a porta é estreita e o caminho apertado. E o caminho apertado, né? Aí onde a Kátia falou, o caminho da renúncia, isso aí. O caminho da perseguição, o caminho onde teremos tentações, os pecados que nos rodeiam, mas só que é o caminho que vai nos levar ao céu. Verdade. Não é? E falando assim, dessa maneira, dá a entender que é assim muito ruim. Porque, poxa, eu preciso de mudar, aí então agora vai ser apertado. Mas a mudança que o Espírito Santo vai fazendo na vida do cidadão é maravilhoso. Porque a vida na porta larga, no caminho largo, espaçoso, é uma vida de pecado e é uma vida de escravidão. Sim, mas a pessoa que está lá, às vezes, fica cego, acha que ele está curtindo, mas, na verdade, ele está preso, totalmente ali. Então, e depois nós vamos também ver aqui, no segundo ponto, o caminho apertado. Quando falamos sobre o caminho apertado, estamos apontando para a conduta, a maneira de viver, aquela maneira que vai evidenciar se a pessoa é salva, se ela vive uma novidade de vida ou não, se ela é uma pessoa perdida. Sim. Que da mesma forma que a porta nos conduz a essa decisão, essa escolha, é o que o pastor estava falando aqui. Depois da porta tem um caminho. Tem um caminho. Então, é nessa caminhada que vai demonstrando ali o comportamento do cristão, uma nova vida, nova estrutura de vida. A renúncia, né, de vida, a disciplina, né, na vida cristã. E esse caminho apertado nos mostra, não é, pastor e Kátia, um tratamento de Deus com as nossas vidas. Está nos tratando, né? Nos mostrando, nos revelando o quanto somos pecadores, quanto precisamos de ser transformados. E Deus vai nos conduzindo e a gente vai entendendo tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Isso aí, e é interessante que a gente não fica, a gente falando assim, mas o Espírito Santo está na vida, nas nossas vidas, nos conduzindo, nos dando forças, tendo experiência com Deus, com leitura da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. Nós temos alegria, gozo. Isso aí, nessa dificuldade, nós temos alegria. Nessa dificuldade, nós temos a paz. Sim, é isso aí. Porque é estreito, é difícil? Mas nós temos que entender também que viver com Cristo é melhor do que viver sem o Senhor em nossas vidas. Uma outra coisa que eu vejo também nesse caminho é aquela caminhada das renúncias, de você abandonando o egoísmo,
Isso aí. Abandonando, sabe, as Própria hipocrisias, vontade, própria né? vontade, renunciando às coisas dessa vida. O caminho faz isso. Sim. É por isso que Jesus disse que o caminho ele é apertado. É apertado. Isso aí. Tudo bem. E aí depois a porta larga e o caminho espaçoso, né, que vai mostrar aqui, vai simbolizar aqui aquela vida sem compromisso com as coisas de Deus, Aham. né, segundo o padrão do mundo, segundo os desejos da vida. O caminho largo, o caminho espaçoso é o contrário Ao contrário. desta vida É. cristã, desta vida Exatamente. que o Senhor nos propôs para a vida eterna. Vocês concordam comigo que, assim como Jesus falou, entrai pela porta estreita, né, pelo caminho apertado, o mundo e o diabo também oferecem uma porta e um caminho. Perfeitamente. Sim. Não é? Perfeitamente. O mundo, quando nós falamos o mundo, né, que é esse sistema de hoje, né, o mundo que nós vivemos hoje, as opções do mundo, o pecado, o distanciamento de Deus e o próprio Satanás que está, né, agindo no mundo, oferece também para o mundo todo uma porta e um caminho. É verdade. Só que a porta, Jesus falou bem claro, a porta é larga. E muitos que passam. E muitos entram. E o caminho também é largo. Isso é muito sério. Isso é muito Então sério. nós temos que ter essa consciência que o mundo e o diabo oferecem também uma porta e um caminho. Mas Jesus falou, entrai pela outra. Não vai nessa não. Jesus falou, entrai pela... É isso aí. Por mim, né? Eu sou a porta, Jesus Uma disse. coisa que a lição traz aqui pra gente, né? Que dá a ideia também de que as pessoas vivem nos seus ideais. As pessoas vivem conforme o seu bel prazer. Ou seja, elas não querem abrir mão dos seus conceitos, elas não querem abrir mão das suas próprias vontades. Sim. Então, o caminho, quem vive no caminho espaçoso, na porta, né, larga, são essas pessoas que não se permitiram viver aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus tem projetado para a vida. Elas querem viver segundo, como o pastor Suetônio colocou, segundo as coisas da vida, aquilo que o mundo propõe, aquilo que são os prazeres, né, da carne. Tudo isso vai, então, mostrando que a pessoa está nessa porta larga aí no caminho espaçoso. Elas têm até as suas crenças e valores, mas ao seu modo. Perfeitamente. A Macate. sua maneira, entendeu? Eles interpretam de forma que dê razão ao ponto deles, né? Faz as suas interpretações. Tem pessoas que estão caminhando num caminho largo que conhecem a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Verdade, irmã. Mas estudam de forma crítica, né? Como qualquer livro, para ter razões de ter uma vida errônea, né? Uma vida num caminho largo que conduz à perdição. Vamos, então, compreender melhor esse assunto? E no quadro Você Sabia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o termo Portas da Cidade. É importante sabermos que, no mundo antigo, as portas representavam algo muito importante para a segurança de uma cidade. Podemos dizer que era um papel crítico, crucial para a segurança dos habitantes que habitavam ali. Isso porque as portas normalmente eram o ponto mais fraco de um muro e os inimigos sempre atacavam por ali. Ou seja, para uma cidade ser forte, não bastava ter apenas muros fortes, mas também portas muito resistentes. E não para por aí, porque as portas da cidade também eram os locais onde costumavam acontecer os tribunais da época, bem como o local onde os impostos eles eram recolhidos. E é por isso que em Jeremias 38:7 o rei utiliza a porta da cidade de Jerusalém para realizar uma das suas cortes. E o mesmo se repete com os profetas. No Antigo Testamento, eles frequentemente atacam a injustiça e usam como referência para isso as portas da cidade. Como em Amós 5,15, que diz: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta,
talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. E hoje nós aprendemos o sentido de portas da cidade. Deus abençoe vocês! Glória a Deus, nós vamos agora então aqui no ponto 2 aqui da nossa lição. Por que entrar pela porta estreita é difícil? É uma porta aberta, porém difícil. Por quê? Né? Porque há muitos impedimentos, né? Para que a alma, para que a pessoa atravesse essa porta, né? É o que o pastor colocou, tem uma caminhada. E ali, né, o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, os pecados, os prazeres da vida vão ter que ser deixados para trás. E não é fácil, né? Vão ter que ser abandonados. Exatamente. A pessoa, ela vive uma vida inteira, imaginar assim, né? Pecando, errando, a alma dela adaptada, acostumada com aquilo ali. Isso. Então agora tem que entender que tem que abrir mão, ou seja, negar a si mesmo, morrer para essa vida, morrer para esse mundo e agora viver uma novidade de vida. É algo que, né, vai progredindo, vai crescendo, mas tem que abrir mão dessas coisas. E, pastor, você falou, né? A gente tem que abrir mão, deixar Deus trabalhar. O tópico fala por que entrar pela porta estreita é difícil, mas não podemos entender que é Jesus que dificulta essa entrada. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. É a nossa natureza. Exatamente, né? muito pelo contrário. Jesus está... Ele, como a porta, que diz que eu sou a porta está aberta para todos entrarem. Mas nem todos estão disponíveis, estão com disposição, vamos dizer assim, né? E querem renunciar, como você falou. Perfeitamente. Né? Querem negar a si mesmo. Quando ele começa a pensar o custo disso, né? Só mesmo através... Aí, quando nós vamos ver mais à frente um pouquinho, através do arrependimento, através do perdão, através de um mover do Espírito Santo para a pessoa se ver e enxergar que ele é um pecador e que ele precisa realmente se arrepender e entrar por essa porta estreita que é Jesus. Glória a Deus. E ser transformado. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai né, seguindo essa lição e pode imaginar exatamente dessa forma. Isso. Né? Uma coisa... A irmã Cátia colocou isso aqui, né? Uma coisa assim muito, né, aquela coisa dolorosa, aquela coisa que, né? Mas a gente não pode esquecer, perfeito. Isso é muito bom, né? Porque nós não temos alegria nas coisas do mundo. Por mais que a gente possa usufruir, a gente, né, tem as coisas da vida que a gente pode passear, viajar, né? Você vai ao campo, você vai ao mar, você tudo bem, essas coisas, né? Comer é bom, né? Juntar as pessoas, uma festa, ok? Sim. Mas a nossa alegria maior, certo? A nossa expectativa de vida não estão nessas coisas, não estão nessa vida. Isso. Então, e nós entendemos que quando nós renunciamos a essas coisas e abandonamos uma vida de pecado, nós então vivemos agora uma liberdade, nós somos livres. Porque o pecado ele aprisiona, ele maltrata, ele engana. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, veja, a gente precisa entender isso. Então, a porta é apertada? Sim. É difícil? Sim. Mas nós temos o Senhor do nosso lado. Amém. Sim, e eu vejo assim Espírito que Santo ali. o caminho é que conduz ao céu, né? Sim. Então, nós estamos nesta caminhada. Nós não somos desse mundo, né? Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos caminhando para o céu. E para chegarmos a esse evento, precisa de um preparo. Então, se você for olhar qualquer festa que tem aqui, o casamento, qualquer coisa, você precisa se preparar. Mudar as vestes, colocar vestes bonitas, se arrumar. Então, nós estamos caminhando para esse evento, esse encontro com Jesus. Glória a Deus. Então, nós precisamos dessa mudança de vida, né? Mudar as nossas vestes. Muda comportamento. Muda caráter. Caráter, tudo. Glória a Deus. Né? Glória a Ter o Deus. brilho do Espírito Santo de Deus. Não tem como você chegar, querer ir para o céu, andar nesse caminho, de qualquer maneira, chegar lá e exigir que tem que entrar no céu. Não existe isso. Não é assim. E Mateus 16, 24, Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pastor, interessante. Esse verso, toda vez que eu ouço esse verso, Jesus está falando assim, vem e me segue. Jesus estava indo para onde? Para a cruz. Então, quando Jesus diz assim, para poder segui-lo e, né, ir à cruz, é uma coisa... É porta apertada, né? Caminho estreito, é coisa, né, difícil. Mas depois da cruz vem, né, a remissão dos pecados, vem a liberdade, a salvação, né, a vida eterna com o Senhor, a presença do Espírito Santo. Então é algo extraordinário. E aqui, depois tem outro ponto, aproveitando aqui, irmãos, né, que vem aqui sobre a porta larga, que são atraentes. Né? Por quê? Ao contrário da porta apertada nessa vida, que não é atraente, né? A gente olha assim, né? Não é atraente. A porta larga, né? O caminho espaçoso, já é prazeres da vida, os deleites da vida, né? A libertinagem, ou seja, aquela caminhada que a pessoa, né, está vivendo numa ilusão, fazendo, né, conforme ela quer. Isso é interessante. É interessante. Essa porta larga, eu vejo assim que tem muito a ver com os dias de hoje que estamos vivendo. Porque as pessoas, a sociedade de hoje, né, busca o quê? Busca tudo que é aquilo que é facilidade, as pessoas querem buscar. Busca a facilidade, o prazer a qualquer custo, não é isso? A realização pessoal, então, eu passo por cima de qualquer coisa pela minha realização pessoal. Os atalhos que as pessoas buscam, tudo isso mostra a porta larga. Os atalhos que as pessoas buscam, né, a vida, aquilo que é conveniente. Tudo que é conveniente a pessoa quer. Tudo isso nos remete à porta larga. Tem a ver com essa sociedade que vivemos, né? Tudo aquilo que é atraente, tudo aquilo que é racional, consegue-se até racionalizar o pecado. Verdade. Não é? Verdade. Então, não podemos negar que essa porta ela é enganosa e é atraente mesmo. Então, devemos ter esse cuidado. E a porta larga que conduz à perdição. Né? Então, Gálatas 5, verso 19, 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Exatamente. E quem está na porta espaçosa está praticando isso aí, vivendo isso aí. Quem está na porta estreita não vive Quem dessas que está preso? É isso aí. Né? É uma prisão, então, né? Isso aqui. Então a mensagem de Deus para todos nesse momento é: entre pela porta estreita. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está dizendo: entra pela porta, não deixe se levar, não deixe se enganar, não é? Tenha a consciência tranquila. Se você entrar pela porta estreita, Jesus vai te libertar do pecado, vai te libertar dos vícios, Ele vai te dar forças, você vai conseguir se libertar daquilo que você nem imagina. Ele vai te dar condições de você trilhar esse caminho, que é o caminho que nos conduz ao céu. Por isso, a Kátia leu esse texto, e também, Kátia, eu quero citar, né, só uma parte de 1 João 2,15. Não ameis o mundo. É isso aí. Nem aquilo que no mundo há. Muito bem. Isso aí. Glória a Deus. É isso aí, pastor. E outro ponto aqui das razões das exigências, né? As razões das exigências. Fala aqui que, diferentemente da porta larga, da porta, né, do caminho espaçoso, a porta estreita ou o caminho apertado requer uma transformação interior. É uma decisão pessoal, como, né, esse chamado agora do pastor Suetônio, né, para as nossas vidas. Nós precisamos, então, dessa disposição de seguir na contramão da maioria. Sim. Seguir a contramão da maioria, porque Jesus já deixou muito claro, o caminho espaçoso é para onde a maioria está indo. Então, nós devemos fazer diferente, né, deixar que o Espírito Santo gere em nós toda essa disposição, esse entendimento, para que a gente possa, então, entrar e trilhar pelo caminho estreito, pela porta estreita. E é uma jornada maravilhosa. Esse caminho estreito é uma jornada de experiências. De experiências com Deus, de experiências com o Espírito Santo, de experiências de transformação. Glória a Deus. Vamos aqui, então, ampliar nosso conhecimento com o pastor?
Pai do Senhor, irmãos, nós estamos na nossa lição número 2. Vou falar um pouquinho sobre as renúncias para fazer a escolha da porta estreita. A vida cristã é uma escolha. Nós cremos no livre-arbítrio, da entrega a Cristo, de deixar o Espírito Santo operar o milagre do novo nascimento. Mas a escolha e a forma como viver a vida cristã é também uma forma da gente fazer as escolhas corretas ou erradas. A entrega a Cristo já implica numa entrega que está disposta a fazer todos os sacrifícios necessários para carregar a sua cruz, para levar o fardo do Evangelho, para ter o compromisso com a obra de Deus em realizar o seu chamado. Tem a ver com uma entrega de santificação e pureza da vida cristã. Então a porta estreita é uma escolha que fazemos. E para entrar nessa porta, nós precisamos fazer grandes renúncias. Tem que deixar a bagagem. A ideia é que é um caminho estreito e que não cabe outra coisa a não ser a pessoa, então não caberia mais nenhuma outra bagagem, que é o pecado. Então a vida cristã é uma vida de completa renúncia do eu, do egoísmo, dos desejos, do pecado, dos prazeres mundanos e uma completa entrega de renúncia à vida cristã. Por se tratar de uma escolha difícil, porque não é uma escolha fácil de ser feita, e para fazê-la nós precisamos da obra e da ajuda de Deus para que possa operar em nós o milagre de uma vida cristã vitoriosa, mas ela se constitui uma forma de vida que nos custa a decisão de abandonar o pecado e viver uma vida de obediência a todos os mandamentos divinos. Então, as renúncias faz parte. A vida cristã é uma vida de profundas renúncias, e essas renúncias não nos custam no sentido de ser pesaroso, embora sejam trabalhosas, porque o que Cristo fez por nós é muito mais superior do que qualquer renúncia que a gente faça. A outra questão é saber se a vida cristã tem um estilo específico. Eu tenho um pouco de problema com a palavra estilo, porque ela parece se caracterizar que a vida cristã é só mais uma forma de viver a vida. Então, nesse sentido, ela não é um estilo, Porque a vida cristã é a única forma de viver uma vida plena, completa e agradável a Deus. Você não pode escolher a forma como você vive no sentido de ser a manifestação de um desejo pessoal. A forma como viver a vida cristã é uma entrega absoluta e total à vontade de Deus, e o próprio Espírito Santo nos guia à maneira como Deus quer que nós vivamos essa vida de santidade. Então ela não é um estilo propriamente dito, porque ela abrange todas as áreas da nossa vida. A lei de Deus tem o poder de gerir os segredos do nosso coração. Então ela tem foro íntimo, coisa que a lei humana não alcança. Então ela julga as nossas intenções, os propósitos do nosso coração. Logo então a entrega total a Deus envolve todas as áreas da nossa vida. Não é um estilo, porque na verdade ela envolve todos os estilos de vida que obedecem aos mandamentos. Então cada área da nossa vida é regido, controlado por Deus a todo momento. A outra questão é a diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é um pesar, uma tristeza segundo o mundo que produz a morte. O arrependimento produz a vida por quê? Porque ele é o abandono do pecado, ele é a tristeza, o abandono do pecado. Quando nós nos arrependemos, a gente cessa a prática pecaminosa e nasce em nós os frutos desse arrependimento. Se a gente fazia uma coisa errada, hoje a gente faz a coisa certa. Se a gente deixava de fazer uma coisa, hoje a gente pratica aquilo que é certo. Por quê? Porque o arrependimento não é só um sentimento, não é só um conceito. Ele envolve a mente, envolve as emoções, envolve a nossa vontade, mas ele é completamente um abandono, ou seja, aquilo que eu fazia eu não faço mais. O pecado que eu amava fazer, hoje eu odeio. Ou seja, ele é contrário à natureza da vida cristã. O pecado, então o arrependimento muda, é uma mudança radical, completa da mente, do coração, de toda a nossa vida. O remorso é só uma tristeza, não por causa do pecado, mas por causa de algum sentimento egoísta que a gente ainda tem
e ele não produz uma mudança de vida, mas só um choro temporário e as pessoas continuam de volta a seus pecados. Deus abençoe vocês e tenham um excelente domingo. Muito bem, irmãos. Agora nós estamos no terceiro ponto da nossa lição, arrependimento de pecados, né? João Batista veio, né, com essa mensagem muito forte, né, pregando, né, que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados, né, para que obtivéssemos o reino de Deus. E é muito interessante porque é importante ponderar por crente que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. Sim. É uma disposição mesmo. A pessoa reconhece o seu estado e ela muda de comportamento, que a irmã Kátia disse aqui, muda de vida, muda de atitude. Isso envolve o aspecto físico dela, o modo de vestir, Sim. seu comportamento moral, seu caráter. Isso é muito importante na vida do crente. Essa mensagem de João Batista, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi também a primeira mensagem de Jesus, quando ele começou seu ministério, ele começou dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E pastor Jefferson, o arrependimento é uma coisa maravilhosa, não é? O arrependimento é algo assim, é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Quando ele abre o coração para o Espírito Santo agir e ele começa a sentir o arrependimento, é algo maravilhoso. Aí sim o Espírito Santo começa a atuar na vida dele e fazer uma mudança. Ele começa a olhar para si e começa a ver que ele não pode fazer nada, ele não pode mudar a si mesmo, ele não pode abandonar aquilo que ele gostaria de abandonar por si, mas ele começa a ver o que o Senhor pode fazer na vida dele. O Espírito Santo, ele convence, o homem do pecado. Né? Basta, assim, orar, buscar a Deus, tomar essa decisão, né, que é importantíssima. Primeiro, tomar a decisão de aceitar a Jesus, de ter uma mudança de vida, né? Aí o Espírito Santo vai fazendo a obra, né? E o arrependimento, né, pastor Jefferson, a pessoa, acho que o que você acha? O que impede a pessoa de se arrepender? Você acha que pode ser um egoísmo? Os conceitos que ele tem, né? Os conceitos próprios, o que ele acha? Você acha que isso que impede a pessoa de se arrepender verdadeiramente? O pecado, ele obscurece, né? Obscurece, o pecado, ele tampa, ele não permite. O arrependimento é viver uma liberdade, é se sentir livre. Quando você se arrepende, você se sente livre. Se sente livre. Né? Então, a natureza, como a irmã Kátia disse, né? A ação do Espírito Santo no crente que faz essas coisas. É verdade. Então, ele precisa entender isso e permitir que o Espírito Santo faça essa mudança nele, convencendo ele do pecado, da justiça, do juízo, para que ele possa experimentar essa graça. O arrependimento é algo extraordinário. As pessoas... muitos crentes, né, têm uma preocupação dessa palavra, arrependimento. Sim, ela é muito séria, né? Ela é importantíssima, ok? Mas quem vive esses arrependimentos vive uma vida de liberdade no Espírito Santo. Porque ela vai mudando a vida dela, vai mudando os conceitos dela, mudando o comportamento. Em Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sim. Por isso, né, o reconhecimento de nossos pecados, arrepender, né, e deixar o Senhor lavar, remir e confessar mesmo os seus erros, os seus pecados, que aí o Espírito Santo vai fazendo a mudança em nossos corações. Sem que o homem reconheça, né, se ele não reconhecer que ele é pecador, ele nunca vai compreender que ele precisa de um Salvador. Exatamente. Okay? Então, é importantíssimo o arrependimento, porque no arrependimento ele está olhando para si. Ele está vendo a condição realmente, quem ele é. É verdade. A natureza dele de pecado. E aí, então ele está se enxergando. E aí ele vai abandonando, vai se arrependendo. E aí então ele vê em Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que está moldando a vida dele, transformando a vida dele. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei muito quando você falou que o arrependimento ele é libertador. É interessante a gente pensar, quando nós fazemos isso entre nós, né?
como a gente sente um alívio. Nossa, Quando Deus. por exemplo, eu me arrependo e chego para alguém e me desculpo, peço perdão, que seja a esposa, né, o cônjuge, um amigo, você errou, aí você reconhece que errou, que falhou, se arrependeu, chega para a pessoa e fala, rapaz, eu errei, eu falhei, me perdoa, eu me arrependo disso. Como que isso é libertador para a gente? Como que isso a gente sai aliviado, não é? Totalmente. Agora você imagina em relação ao nosso Criador. Em relação a Deus, uma vida de pecado, como a pessoa vai ficando assim, com peso, né? E ele vai guardando aqueles pecados, aquelas coisas ruins durante anos da vida, e chega uma hora que a pessoa não suporta. Verdade. Então, quando o evangelho chega a ele, quando ele se arrepende, Glória a Deus. e vai a Deus. Não, é libertador. Eita, Aí ele sente aquela coisa, alívio. o alívio total de É, todas isso as aí, coisas. isso aí. Então esse é o arrependimento. É isso aí. Quando ele chega na cruz ali, o evangelho, né, muda a vida dele, é algo extraordinário, é algo que ele sente. É isso, é isso que Jesus está propondo. Da porta estreita, do caminho, né, do caminho estreito, da porta apertada, é exatamente isso. Porque é libertador, é santificador, é prazeroso, é algo extraordinário isso. Glória a Deus por isso. Né? E uma outra coisa também muito interessante aqui é produzir frutos de arrependimento. João Batista mesmo, ele vinha com aquela mensagem severa, né? Arrependei-vos, raça de víboras, né? Uma mensagem pesada, firme, né? Mas ele esperava, né? De que ele se arrependam, mas vocês precisam dar frutos de arrependimento. Ou seja, não é só uma coisa de abandonar, é você prosseguir, ok? Fazendo aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Aí os frutos vão aparecer. Então ali a pessoa está mudando de caráter, a pessoa está mudando na sua conduta moral, né? Se ele tinha uma linguagem pesada, agora não tem mais. Se ele era uma pessoa impaciente, agora ela torna uma pessoa paciente. Isso já é o fruto, né? Fruto do Espírito. Né? A pessoa olha assim, nossa, que mudança. Né? Cátia, é verdade, né? É brilho, tão notório, né? notório. As pessoas veem a diferença. Vem a diferença. Isso. A pessoa, isso é trazida para fora, né? Externada. Sim. É algo que acontece dentro da pessoa e vem para fora. É que Jesus diz que rios de água viva fluirão, né, do seu interior. Por quê? Porque jorra e as pessoas percebem. Não, essa pessoa está diferente. O comportamento dela é diferente. A vida dela viver com o esposo, como o pastor Sotano colocou aqui, né, com o seu cônjuge, né, a esposa com o marido com a esposa, né, os pais com os filhos com os pais, o patrão com o empregado, né, sabe? O comportamento é diferente, muda completamente. A caminhada é diferente. Isso é o fruto. É o fruto do Espírito Santo. A mensagem assim, mais dura, né? A gente está falando de João Batista, ele foi mais duro exatamente com os judeus, né? Com os religiosos. Perfeitamente. Ele foi mais duro com eles. Sim. Parece que a mensagem dele é com aqueles que até conheciam, né, o Velho Testamento, conhecia os mandamentos, mas eles não estavam dando fruto, né, pastor? Não estavam dando fruto, eles estavam vivendo uma religiosidade. Então, por isso, nós temos sempre que nos avaliar. Eu continuo nesse caminho apertado, eu estou dando fruto, né? O que eu preciso confessar? De que eu preciso me arrepender? Sem perceber, a gente falha em áreas. Verdade. Né? Então, nós temos que sempre nos policiar e nos ver se estamos realmente nesse caminho apertado e andando como Jesus andou. Maravilha. Né? Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui, que o arrependimento, ele produz pelo menos 4 coisas na vida de um crente. Primeiro, ele produz convicção de pecado. Convicção de pecado. O arrependimento produz isso na pessoa. Ela está convicta dos seus pecados. Ela reconhece os seus pecados. Uma outra coisa que o arrependimento produz é a contrição. Ela fica contrita. Sim. Né, é aquele momento que ela não se sente digna. Né? Ela reconhece a obra de Jesus na cruz. Então, isso traz contrição, isso traz, sabe, aquele momento de reflexão. Outra coisa é que a pessoa arrependida, ela confessa. O arrependido, ela confessa.
Ela vai, Deus, eu pequei, eu falhei. Ela confessa ao Senhor, ela abre o coração para o Senhor, Abre o coração. ela fala com o seu líder, com o pastor, né? A Bíblia fala que confessar os pecados uns aos outros. Me ajuda, não é? me ajuda, eu quero vencer, eu quero superar, isso aí. Exatamente. E outra coisa que o arrependimento faz com que a pessoa abandone aquilo, de vez. Uma vida transformada. Pronto, ela abandona. Isso aí é muito legal. Bendito seja Deus por Muito isso. bom, muito bom. Vamos então ver se os irmãos aprenderam mesmo dessa lição? A paz, Senhor, adultos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Lima e estou aqui agora para o nosso momento de perguntas e respostas, onde eu farei algumas perguntas. Então, se você prestou atenção na aula, conseguirá responder essas perguntas com exatidão e precisão. Então, vamos para a nossa primeira? A porta estreita é uma chamada ao alternativa A, perdão, alternativa B, arrependimento ou alternativa C, compromisso. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é a alternativa B. A porta estreita é uma chamada ao arrependimento. Vamos agora então para a nossa segunda pergunta. O caminho largo simboliza alternativa A, o padrão do mundo, alternativa B, o padrão do crente ou alternativa C, o padrão moral. Vamos lá mais uma vez. Tempo na tela. E mais uma vez o nosso tempo acabou. E a resposta certa para essa pergunta é a alternativa A, pois o caminho largo simboliza o padrão do mundo. Vamos lá para a nossa terceira e última pergunta. O cristão, ao viver uma transformação interior, ele, alternativa A, está vivendo no caminho apertado, alternativa B, está vivendo um sonho, ou alternativa C, ele está vivendo conforme as suas ideias. Vamos lá pela última vez. Tempo na tela. E parece que mais uma vez o nosso tempo acabou. E a resposta certa para essa pergunta é a alternativa A, pois o cristão, ao viver uma transformação interior, ele está vivendo no caminho apertado. E esse, irmãos, foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que tenham conseguido tanto aprender mais sobre o conteúdo na nossa aula, quanto acertar as perguntas. Então, fiquem na paz. Então, agora nós vamos no momento ofertório, que é tão importante quanto a essa aula, né, pastores? Glória a Deus. Uma aula maravilhosa, mas agora chegou a hora de ofertarmos. Aí no vídeo tem as opções para você fazer a sua oferta. Deixa Deus te usar, meu irmão. Quero também falar sobre a campanha dos 1000 valentes. Então, você está vendo aí no vídeo esse espaço maravilhoso. Deus tem abençoado muito essa igreja, abençoado as crianças. Então, não deixa de participar dos 1000 valentes. Então, nós vamos ouvir um louvor agora e deixa Deus te usar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
Vamos agora então, irmãos, à conclusão da nossa aula. Chegamos no final. Vou pedir o pastor Suetônio para trazer uma palavra de conclusão para os irmãos. Por favor, pastor. Nós concluímos, né, irmãos, baseado nesta lição, que nós estamos trilhando esse caminho diariamente, esse caminho apertado, com Jesus ao nosso lado. Trilhamos esse caminho diariamente, renunciando o nosso eu, fugindo do pecado diariamente, buscando santidade e amando a Jesus. Glória a Deus, irmã Kátia. Isso significa que precisamos renunciar o eu e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Maravilha. Deus. Então vamos, pastor Suetônio, por favor. Vamos ora. orar. Encerrando essa aula, por favor. Amém. Bendito seja o teu nome, glória Senhor. a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque o Espírito Santo moveu, através desta palavra, muitas vidas. Sim, meu Senhor. E eu sei que todos, Senhor, têm consciência de entrar por essa porta que é o Senhor, essa porta estreita, e andar por esse caminho apertado, Senhor, que é o caminho que vai nos conduzir ao céu, tendo prazer, Senhor, nas coisas do Senhor, tendo prazer na Tua palavra, tendo prazer na presença do Senhor. Sim, sim. Eu entrego nas Tuas mãos cada um, Senhor. Ó, Senhor, eu peço que o Senhor venha mover os corações para que haja arrependimento, mover os corações para que haja transformação, Sim, meu Deus. Senhor, para que possamos viver aqui nessa terra como o Senhor viveu, para a glória do Teu nome, Sim, para que o mundo seja impactado através, Senhor, das nossas vidas, Sim, através do poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe.